No outro dia, quando falamos aqui sobre a profecia de Zacarias, que diz que Deus fará a terça parte da terra passar pelo fogo e a purificará como se purifica a prata e a provará como se prova o ouro, no dia seguinte nós recebemos uma pergunta que nos fez pesquisar para esclarecer a questão. Como é que se purifica a prata? A resposta comprova aquilo que temos falado ao afirmar que, mesmo parecendo o mundo uma bagunça, uma verdadeira bagunça, Jesus está no comando de tudo e o mundo não está numa bagunça. Jesus está no controle. E mesmo nos momentos de maior sofrimento, Deus não nos deixa desamparados. Isso nós vamos ter a prova aqui, sabendo como se purifica a prata. Então, como é que acontece a purificação da prata? Bom, o ourives coloca a prata em um fogo ardente para retirar dela todas as impurezas. Mas não sai de perto dela nenhum segundo, porque se sair, ela queima e é destruída. E como é que ele sabe que a prata está pronta? Quando é que ele sabe que ela está prontinha para ser trabalhada? É exatamente no momento em que ele vê a sua imagem refletida nela. Assim ele sabe que a prata alcançou o grau de pureza desejado. Viram só? O ourives, depois de pôr a prata no fogo, não sai de perto dela. Agora pensemos. Se temos tantos desafios a enfrentar na vida, como é que nós podemos imaginar que estamos sozinhos, abandonados por Deus? Não estamos. Se o ourives não abandona a prata, como é que Deus, que é muito superior a qualquer ourives ou a todos os ourives juntos, como é que ele vai abandonar um de seus filhos, por mais miserável que se encontre no mundo, por mais provações que venha a passar no mundo? E mais, vocês devem se lembrar daquela pergunta que o irmão Bezerra de Menezes nos fez há algum tempo aí. Ele perguntou assim, quanto de Jesus há em ti? Lembram disso? Pois é, isso reflete bem essa questão de que o ourives sabe quando a prata está pronta, quando ela está preparada. É quando ele vê a sua imagem refletida nela. É o mesmo caso. Nós teremos Jesus em nós quando o Mestre se vir refletido em nós, pelas nossas ações, pelos nossos atos de caridade, claro, né? Caridade, amor e por aí vai. E com relação ao ouro, bom, este, para ser purificado, deve também passar pelo fogo, por um processo de fundição e algumas etapas de preparação. Assim, ele é fundido a uma alta temperatura até que se derreta, para ser limpo, mas não deve exceder o calor e a temperatura necessários. Viram só? Não há aquele ditado que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor? É o caso aqui do ouro, não é? Ele não pode exceder o calor e a temperatura necessária, senão, né, o que pode acontecer? Depois de passar pelo fogo, ele passa pelo processo em que ele é batido para ganhar forma. Veja só, depois de passar pelo fogo, ele ainda apanha mais, para só aí, a partir daí, sair resplandecente e brilhando em todo o seu esplendor, para ser reconhecido como o mais belo metal e o de maior valor. Agora creio que ficou bem fácil entender a profecia de Zacarias, né? Vai passar pelo fogo, como se passa o ouro,
e vai purificar como se purifica a prata. Então só quando nós refletirmos a imagem do Cristo pelas obras que nós faremos, é que nós estaremos no ponto. Até lá, vamos apanhando bastante, mas vamos aprendendo também, não é isso? E por falar em aprender, vamos ao Apocalipse de Jesus segundo São João, esse livro que nos mostra o caminho a seguir. Hoje nós terminaremos o capítulo 2 com a carta à igreja em Tiatira, conforme os versículos 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira era a cidade situada a sudoeste de Pérgamo, famosa pelo seu comércio. É citada por Lucas no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Lá naquela passagem, quando o apóstolo dos gentios converte Lídia, que era uma famosa vendedora de púrpura. Ao anjo desta igreja, Jesus se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E olha só, começamos aqui a nossa conversa de hoje falando da prata e do ouro, que tem que passar pelo processo do fogo. A expressão Filho de Deus diverge da forma como Jesus se apresenta no Evangelho, porque no Evangelho ele se apresenta como Filho do Homem. Há diversas passagens em que ele usa essa expressão referindo-se a si mesmo. E por que essa divergência? Porque no Evangelho, estando na presença dos homens, havia de tratar-se como um igual a eles, para ser aceito e sua mensagem alcançar as mentes. No Apocalipse, ele já se apresenta como Senhor da Terra, como fundador, o único responsável por esse planeta perante o Pai Celestial. Então, Filho de Deus.
E amanhã nós continuaremos com mais um trecho. Até lá, e aquele já costumeiro fraternal abraço.